Eu saúdo todos os irmãos ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos estar aqui desfrutando de uma vida diária com Deus. E a palavra do Senhor para a nossa meditação está aqui em Mateus 7, 24 em diante, que nos diz assim: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque quando ensinava como tendo autoridade e não como escribas. Aqui a palavra do Senhor vem nos dizer nesse dia, essa palavra nos apresentou a chuva, o vento, os rios assopraram, foi para aquelas duas casas. A diferença é, a palavra do Senhor que nos diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Esse é o homem prudente. O homem prudente é aquele que ouve a palavra do Senhor, né? E que a pratica. Ou seja, a palavra do Senhor nos diz a diferença daquele que pratica a palavra e aquele que, o homem sensato, que não cumpre a palavra do Senhor Jesus. Então, o que eu venho dizer para a tua meditação e a minha meditação nesse dia é que nós temos que praticar a palavra do Senhor, não ser somente ouvintes, mas ouvir a palavra do Senhor, praticar, obedecer. A palavra do Senhor nos diz: assemelhá-lo-ei um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que obedece, escuta a palavra do Senhor e põe em prática, esse é o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Ou seja, essa casa é nossa vida espiritual, é nossa vida material, que tem que estar ligado, né, em Jesus querido. Nós temos que exercer a nossa fé, né? O alicerce para essa rocha é a nossa fé. Mas nós temos que ouvir e praticar para que nossa vida seja ali alinhado com a rocha que é Jesus. Aqui, né, diz que desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Essa rocha que é Jesus é a confiança que quando, né, ali o rio, né, assoprando os ventos, os rios e o vento, a chuva, representa para nós os momentos difíceis, momentos de obstáculo, aquele momento de adversidade que vem sobre nossas vidas, o momento de dificuldade que vem sobre a vida de cada um, é para os dois, tanto para o homem prudente quanto para o homem insensato. Aqui diz, né, a mesma coisa: e aquele que ouve essas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja, o homem sensato é aquele que muitas das vezes ouve a palavra do Senhor, ouve, né, o seu chamado, mas não pratica. Então a sua vida, né, está ali alicerçada na areia, onde vem, né, e o vento, né, os rios, volta, espalha. Mas não, se você firmar a tua fé em Cristo Jesus, né, e ser ali praticante da palavra do Senhor e exercer a sua fé em Jesus Cristo, você é um homem prudente que constrói a sua casa na rocha. Mas se você, né, é insensato, é aqueles que ouvem a palavra do Senhor Jesus e não a cumprem. Nós temos que ouvir e cumprir a palavra do Senhor nas nossas vidas, que nós possamos fazer a diferença, né, praticando essa palavra. Essa palavra, ela é fiel e verdadeira.
Nós precisamos praticá-la, né? Precisamos falar de fé e exercer a nossa fé, falar, né, dos feitos do Senhor Jesus, né? O Senhor, ele se agrada quando essa palavra para nós hoje é aquele que ouve e pratica, e tem aqueles que ouve e não a cumpre. Então, seja, né, um homem prudente, né, que edifica sua casa na rocha que é Jesus querido. Firma tua fé em Jesus, faça a vontade, exerça a sua fé, faça a vontade do Senhor Jesus na sua vida. Esse vento, né, o rio, o vento, ele veio e correr os rios, e soprar os ventos e combater a casa, foram para as duas casas, tanto que estava edificado na areia, quanto que estava edificado na rocha. Pare e pense nesse dia, aonde a sua fé está edificada? Você tem praticado a palavra do Senhor Jesus ou você não tem cumprido a palavra do Senhor Jesus? Deixa o querido Espírito Santo falar fortemente em teu coração, que você venha exercer a sua fé e praticar a palavra do Senhor Jesus. Porque o Senhor, ele quer fazer coisas grandiosas em nossas vidas, quer nos proteger desses ventos, né? Do vento, do rio, né, que vem para combater muitas vezes nós, que são as provações, são os momentos difíceis, momentos de angústia, que somente o Senhor Jesus pode, né? Ali o inimigo fica ao nosso derredor querendo, né, nos dragar. Mas se nós estiver firmado na rocha, né, pedindo para o Senhor nos esconder, nosso esconderijo é o Altíssimo, nossa proteção é o Senhor Jesus querido. Então, que você venha praticar essa palavra e conhecer mais do Senhor Jesus querido, que Ele quer te proteger. Que você venha firmar a sua vida na rocha, para que quando venham os momentos difíceis, momentos de tribulação, você pode estar firmado a sua fé em Jesus, sabendo que vamos passar por dificuldades, igual ele fala, né? Tanto insensato quanto prudente vai passar por momentos difíceis, mas aonde está firmado os seus pés? Na rocha ou na areia? Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa falar fortemente em cada coração. Deus abençoe cada um de nós nesse dia, que possa o Espírito Santo falar fortemente em teu coração. Amém.